Bom, pessoal, vamos retomar o estudo acerca do crime de receptação, segunda parte agora do nosso estudo. Vamos começar falando sobre o crime de receptação qualificada, que está previsto no artigo 1º do artigo, parágrafo 1º do artigo 180 do Código Penal, que diz: adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda ou de qualquer outra forma utilizar em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime. E prevê aí uma pena de reclusão de 3 a 8 anos e multa, tá? Então aqui complementa o parágrafo 2º que equipara-se a atividade comercial para efeito do parágrafo anterior qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência. Então aqui, pessoal, nós temos inúmeras condutas típicas que não estão previstas no caput, né, do dispositivo. Por exemplo, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda ou utilizar de qualquer forma, coisa que deve saber ser produto de crime. Aqui nós temos um crime próprio, né? O sujeito ativo é aquele que exerce atividade comercial ou industrial. Então, é um crime que somente pode ser praticado por quem exerça atividade comercial ou industrial. Por isso que o legislador pune com mais rigor, né? E ele ainda coloca no parágrafo 2º que a essa atividade comercial se equipara qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, né? Inclusive aquele exercido em residência. Então, por exemplo, entram aqui os vendedores ambulantes, né, que colocam à venda produtos de contrabando. Por exemplo, né, pessoal, vendedores ambulantes que colocam à venda produtos de contrabando, ainda que façam isso em sua própria residência, né? Eles praticam esse delito do parágrafo 1º na forma equiparada, né, do parágrafo 2º. E aqui nós temos o elemento subjetivo também presente, o dolo, né? E que para a doutrina, existe uma discussão na doutrina sobre a natureza desse dolo, se necessariamente teria que ser apenas o dolo eventual ou se entraria também o dolo direto. E o entendimento da doutrina e jurisprudência majoritárias hoje é de que, para a caracterização dessa modalidade qualificada, entra tanto o dolo direto quanto o dolo eventual. Então, o sujeito se utiliza da sua atividade comercial para transportar, para receber, para adquirir, enfim, qualquer um desses verbos, coisa que ele deva saber ser produto de crime. Seja agindo com dolo direto, seja agindo com dolo eventual, né? Assumindo o risco de que aquela coisa seja produto de crime. Então, por exemplo, aquela pessoa que tem uma atividade como é um vendedor de sucata, de ferro velho, né? E utiliza essa sua atividade para adquirir peças de veículos, por exemplo, que foram furtados ou que foram roubados, né? Ou que foram alvo de fraude a seguradoras, né? Então, é muito comum, infelizmente, no exercício dessas atividades, essas pessoas aproveitarem disso para receber, adquirir ou ocultar, ter em depósito algo que é produto de crime, certo? E aí, o STF e o STJ têm um entendimento de que o legislador pretende punir mais severamente, né, o agente que praticar qualquer uma das ações desse parágrafo 1º, seja agindo com dolo eventual, seja agindo com dolo direto, né, não apenas o dolo eventual. Então, é opção legislativa e que tem a necessidade de ser reprimido com mais rigor, né, porque são condutas que são dotadas de uma maior lesividade. E também por conta disso,
o entendimento majoritário é de que não é possível a aplicação do princípio da insignificância ao crime de receptação qualificada, né? Inclusive, o STF tem um julgado que ele fala sobre a não aplicação do princípio da insignificância, assim como também não é aplicado o benefício da suspensão condicional do processo, que vocês vão ver o que é quando estudarem a Lei 9.099/95, né? Não, são institutos que não são aplicáveis aqui, e o STF tem um julgado que ele fala, que trata sobre um crime de receptação qualificada, porque foi encontrado na farmácia de um determinado sujeito medicamentos que eram destinados a fundo municipal de saúde. Então, não foi concedido nem o benefício da suspensão condicional do processo e nem princípio da insignificância, tá? O que mais? Receptação culposa. O artigo 3º fala daquele que pune, né, a conduta de que adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso. E aí tem uma pena mais branda, né, de detenção de 1 mês a 1 ano, ou multa, ou ambas as penas, ou seja, a de detenção e a multa. Bom, aqui, nessa receptação culposa, a gente tem a conduta daquele que qualquer pessoa, né, adquirir, crime comum, qualquer pessoa que adquirir ou receber a coisa que por sua natureza, ou seja, quanto à essência da coisa, ou pela desproporção entre o valor e o preço, isso deve ser, essa desproporção entre o valor e o preço deve ser algo flagrante, manifesto, sabe? Que, como a gente diz, que dá na cara que o valor e o preço não são correspondentes, né? Ou pela condição de quem oferece. Por exemplo, a idade, a aparência, a profissão, faz com que a pessoa que foi obtido por meio criminoso, né? São circunstâncias não cumulativas, certo? Que fazem presumir a qualidade, a proveniência criminosa da coisa. Então, por exemplo, uma criança aparece vendendo uma joia de ouro, né? Primeiro, a natureza da coisa já faz com que a pessoa tenha uma dúvida sobre a proveniência dela, né? Assim como a condição da pessoa que propõe. É uma criança vendendo uma joia de ouro. Outro exemplo, uma pessoa que é um comprador de ferro velho, tá? Trabalha com compra, com venda de ferro velho, de peça de ferro velho. Chega para você e oferece uma joia, né? A natureza da coisa já põe a gente de sobreaviso, né? Porque não é o tipo de objeto que ele lida, que ele comercializa, que ele transaciona. Mas também a condição dele de comprador de metais normais, né, ordinário. Como foi que essa joia veio parar com ele? Se o trabalho dele é com outro tipo de metal, não é com ferro velho e não com ouro, né? Então, esse o tipo de alerta. O mais seguro é analisar esses 3 elementos em conjunto, né? Mas não são requisitos, não são circunstâncias cumulativas. Essa é a modalidade da receptação culposa. Outro exemplo, uma pessoa chega para você vendendo um motor de um carro na sua porta. São circunstâncias suspeitas, né? Então, você adquirir, você pode incorrer aqui na prática do crime de receptação culposa, né? Porque deve presumir que essa coisa foi obtida por meio criminoso, né? O que mais? Perdão judicial e minorante ou privilégio, né? Alguns sustentam que é uma minorante, outros que é um privilégio, comumente é chamado de privilégio. Vamos trabalhar aqui com privilégio. Parágrafo 5º coloca que na hipótese do parágrafo 3º, se o criminoso é primário,
pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. E na receptação dolosa, aplica-se o disposto no parágrafo 2º do artigo 155. A boa notícia é que esse parágrafo 2º do artigo 155 você já conhece, nós já trabalhamos esse parágrafo 2º, que é o furto privilegiado. Quando nós estudamos o crime de furto, quando nós estudamos também outros dispositivos legais, e agora, novamente, ele é mencionado, né? Bom, se a receptação for culposa, o juiz pode deixar de aplicar a pena, ou seja, é aplicado o instituto do perdão judicial. O juiz deixa de aplicar a pena. Requisito para isso, a lei coloca, o parágrafo 5º coloca que é a primariedade, mas nós já sabemos, né, que quando o legislador colocou em situações semelhantes a essa, nessa situação, em situações semelhantes a essas, quando ele coloca primariedade, na verdade ele está se referindo ao não reincidente, né? Não somente o primário, mas também o não reincidente, né? E outro requisito é que as circunstâncias indicarem a desnecessidade da pena. Já na receptação dolosa, né, o juiz poderá aplicar o parágrafo 2º do 155, que é substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuir essa pena de 1/3 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. E os requisitos vocês já conhecem, primariedade, que também significa a não reincidência, né? Então, tanto o primário mesmo como o não reincidente, e o pequeno valor da coisa, que vocês já sabem também que é aquela que não ultrapassa, aquele valor que não ultrapassar um salário mínimo vigente à época dos fatos. Cuidado, né? Eu coloquei aqui essa observação que majoritariamente, no caso da receptação culposa, para que seja aplicado esse perdão judicial, bastam esses requisitos, né? Bastam esses requisitos. Então, não importa o valor da coisa receptada. Na receptação culposa, se o agente for não reincidente e o juiz entender pelas circunstâncias que é desnecessário aplicar aquela pena, não importa o valor da coisa receptada. O valor da coisa receptada importa aqui, ó. Pequeno valor da coisa. O valor da coisa receptada importa aqui, na receptação dolosa, ok? Que o juiz, se o agente for primário, ou seja, não reincidente, a coisa for de pequeno valor, ele pode aplicar essa privilegiadora. O que mais? Professor, é possível receptação qualificada e privilegiada, né? Existem entendimentos diversos, tá? Não existe um consenso a respeito dessa possibilidade. Então, existe entendimento de que a gravidade da qualificadora é incompatível com o privilégio. E nós também temos doutrinadores que entendem que é possível, sim, a modalidade da receptação qualificada privilegiada. Da mesma forma, na jurisprudência também, o tema ainda não tem um entendimento majoritário ou minoritário, não tem um entendimento unânime em relação a isso. O que mais? Receptação majorada. Receptação majorada. Vamos lá, parágrafo 6º. Tratando-se de bens do patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos, aplica-se em dobro a pena prevista no caput desse artigo. Então, primeira coisa, essa causa de aumento de pena, ela somente pode ser aplicada se a conduta do agente receptador se amoldar aos preceitos do caput, né? Não se aplica essa majorante à modalidade qualificada e nem à modalidade culposa. Essa majorante só pode ser aplicada na modalidade do caput, se o crime for praticado for da modalidade do caput, aos preceitos do caput. Não se aplica a modalidade qualificada e nem a modalidade culposa. Então, aqui é uma causa de aumento de pena aplicável para a receptação de bens e instalações de patrimônio
da União, dos estados, Distrito Federal, de município, de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista, empresa concessionária de serviços públicos, beleza? Bom, vamos falar ainda um pouco, retomar, né? Porque isso é algo muito, muito, muito importante. Falei também na aula anterior e vou retomar aqui mostrando para vocês o parágrafo 4º. O parágrafo 4º diz que a receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa. Lembram que eu falei para vocês que a receptação é um crime acessório, né? Ou seja, pressupõe a existência de um crime anterior, né? De onde proveio a coisa receptada, né? Então, é um crime acessório, porque pressupõe outro crime para que possa existir o crime de receptação. Tem que ter um crime anterior, crime antecedente. Porém, ele também é considerado um crime autônomo. Por quê? Na punição da receptação, não é necessário que se comprove a autoria desse crime anterior, desse crime pretérito, nem que o autor desse crime anterior seja punido. Basta que ocorra, que seja comprovada que a ocorrência desse crime. Então, basta que seja comprovada a ocorrência desse crime de receptação, né? Nos termos desse parágrafo 4º. Então, não é necessária a instauração de inquérito policial ou de processo penal sequer contra o crime antecedente, né? O autor desse fato anterior, desse crime anterior, pode ser, inclusive, desconhecido, pode ser isento de pena, né? Como a gente já viu, admite-se a receptação de coisa que seja produto de ato infracional, né? Então, subsiste a receptação mesmo que extinta a punibilidade do crime anterior, ok? Artigo 108 do Código Penal, que vocês já conhecem. Então, eu coloquei aí para vocês, resumindo, né? É prescindível, ou seja, não é necessário que o autor do crime anterior seja condenado pela sua prática, que seja conhecido, que seja imputável, né? Basta que seja provada a ocorrência do fato precedente que tenha sido definido como crime, né? Não entra contravenção penal, o fato antecedente tem que ser um crime, e o receptador será punido normalmente, beleza? Então, é isso, pessoal, quanto ao crime de receptação, né? Via de regra, a ação penal é pública e incondicionada, mas nós vamos falar mais sobre isso nas próximas aulas, quando nós estudarmos os artigos 181, 182 e 183, beleza? Bons estudos, façam as leituras recomendadas no plano de ensino.